Estou honrado de estar aqui, na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Eu nunca me formei na universidade. Que a verdade seja dita, isso é o mais perto que eu já cheguei de uma cerimônia de formatura. Hoje eu gostaria de contar a vocês 3 histórias da minha vida. E é isso, nada demais. Apenas 3 histórias. A primeira história é como ligar os pontos. Eu abandonei o Reed College depois de 6 meses. Depois fiquei enrolando por mais 18 meses antes de realmente abandonar a escola. E por que eu abandonei? Bom, tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem universitária, solteira, que decidiu me dar para adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas de curso superior. Tudo estava armado para que eu fosse adotado no nascimento por um advogado e sua esposa. Mas quando apareci, eles decidiram que queriam mesmo uma menina. Então meus pais, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite com uma pergunta. Olha, apareceu um garoto, vocês não querem? E eles disseram, é claro. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca tinha se formado na faculdade e que meu pai nunca tinha completado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis de adoção. Ela só aceitou meses mais tarde, quando os meus pais prometeram que algum dia eu iria para a faculdade. E 17 anos mais tarde, eu fui para a faculdade. Mas inocentemente escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto o Stanford. Todas as economias dos meus pais, que eram da classe trabalhadora, estavam sendo usadas para pagar as mensalidades. Depois de 6 meses, eu não podia ver valor naquilo. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida, e menos ideia ainda de como a universidade poderia me ajudar naquela escolha. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham juntado durante toda a vida. Então decidi largar e acreditar que tudo ficaria ok. Foi muito assustador naquela época, mas olhando para trás foi uma das melhores decisões que eu já fiz. No minuto em que larguei, eu pude parar de assistir às matérias obrigatórias que não me interessavam e comecei a frequentar aquelas que pareciam interessantes. Não foi tudo assim romântico. Eu não tinha um quarto no dormitório e por isso eu dormia no chão do quarto de amigos. Recolhia as garrafas de Coca-Cola para ganhar 5 centavos, com os quais eu comprava comida. Eu andava 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição no templo Hare Krishna. E eu amava aquilo. Muito do que eu descobri naquela época, guiado por minha curiosidade e intuição, mostrou-se mais tarde ser de uma grande importância e sem preço. Vou dar um exemplo. O Reed College oferecia naquela época a melhor formação de caligrafia do país. Em todo o campus, cada pôster, cada etiqueta de gaveta eram escritas com uma bela letra de mão. Como eu tinha largado o curso e não precisava frequentar as aulas normais, decidi assistir às aulas de caligrafia. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna uma tipografia boa. Aquilo era bonito, histórico e artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode entender. E eu achei aquilo muito fascinante. Nada daquilo tinha qualquer aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos mais tarde, quando estávamos criando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou. Nós colocamos tudo aquilo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse deixado aquele curso na faculdade, o Mac nunca teria tido fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. E considerando que o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador as tivesse. Se eu tivesse largado o curso, nunca teria frequentado essas aulas de caligrafia e os computadores não poderiam ter a maravilhosa caligrafia que eles têm. É claro que era impossível conectar esses fatos olhando para frente
quando eu estava na faculdade, mas aquilo ficou muito, muito claro olhando 10 anos depois. De novo, você não consegue conectar os fatos olhando para frente. Você os conecta quando olha para trás. Então tem que acreditar que de alguma forma eles vão se conectar no futuro. Você tem que acreditar em alguma coisa. A sua garra, seu destino, sua vida, seu karma ou o que quer que seja. Essa maneira de encarar a vida nunca me decepcionou e tem feito toda a diferença para mim. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte porque descobri bem cedo o que queria fazer da minha vida. O Ozzy e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e em 10 anos a Apple se transformou em uma empresa de 2 bilhões de dólares e mais de 4 mil empregados. Um ano antes, tínhamos acabado de lançar a nossa maior criação, o Macintosh. E eu tinha 30 anos. E aí fui demitido. Como é possível ser demitido de uma empresa que você criou? Bem, quando a Apple cresceu, contratamos alguém para dirigir a companhia. No primeiro ano, tudo deu certo. Mas com o tempo, nossas visões de futuro começaram a divergir. Quando isso aconteceu, o conselho de diretores ficou do lado dele. E o que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha ido embora e isso foi devastador. Fiquei sem saber o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha deixado cair o bastão no momento em que ele estava sendo passado para mim. Eu encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo naquela maneira. Foi um fracasso público e eu até pensei em deixar o Vale do Silício. Mas lentamente eu comecei a me dar conta de que ainda amava o que fazia. Foi quando decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um novo iniciante, com menos certeza sobre tudo. Isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou a minha esposa. A Pixar fez o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é o estúdio de gravação mais bem-sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a Next, eu voltei para a empresa e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Apple. Lorene e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio horrível, mas eu entendo que o paciente precisava. Às vezes, a vida bate como um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para seu trabalho quanto para as pessoas que você ama. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando o encontrar. E como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. Não sossegue. Minha terceira história é sobre morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma frase que era algo assim: se você tiver cada dia como se fosse o último, um dia realmente ele será o último. Aquilo me impressionou, e desde então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto: se hoje fosse o meu último dia,
Eu gostaria de fazer o que eu farei hoje? Se a resposta é não, por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Não há razão para não seguir seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir seu coração. Há um ano, eu fui diagnosticado com câncer. Era 7h30 da manhã e eu tinha uma imagem que mostrava claramente um tumor no pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Era uma forma muito rara de câncer pancreático e que podia ser curada com cirurgia. Eu operei e estou bem. Isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que vou ficar pelas próximas décadas. Tendo passado por isso, posso dizer a vocês, com um pouco mais de certeza do quanto a morte era um conceito apenas abstrato, ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Ainda assim, a morte é um destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca conseguiu escapar. E assim é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Se seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida do outro. Não fique preso pelos dogmas, que é viver com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu próprio coração e a sua intuição. Eles de alguma maneira sabem o que você realmente quer se tornar. E todo o resto é secundário. Quando eu era pequeno, uma das bíblias da minha geração era o Holy Heart Catalog. Fui criado por um sujeito chamado Steve Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores, dos programas de paginação. Então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era como o Google em forma de livro, 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e cheio de boas ferramentas e noções. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do Holy Earth Catalog. E quando ele já tinha cumprido a sua missão, eles lançaram uma edição final. Isso foi em meados dos anos 70, e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa havia uma fotografia de uma estrada de interior ensolarada, daquele tipo onde você só poderia achar pedindo carona se fosse aventureiro. Abaixo estavam as palavras: continue com fome, continue bobo. Foi a mensagem de despedida deles. Continue com fome, continue bobo. E eu sempre desejei isso para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam e começam de novo, eu desejo isso para vocês. Continue com fome, continuem bobos.